Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie, and after listening to this episode, you'll learn how to cheer up one of your friends or all of your friends using Portuguese when they feel a little bit sad or something. And also, because I don't want you to be sad and be frustrated with so many verbs and tenses in Portuguese, I'm giving away a free report on the Portuguese tenses. You just need to visit www.intermediateportuguese.com/verbs and grab your report right now. Hurry, it's free and it's there. Don't be frustrated anymore. And without further ado, let's get started. Não adianta chorar pelo leite derramado. Essa foi a frase que eu disse para meu amigo Roberto, que está tendo problemas com a namorada. Eles dois vivem brigando e não se entendem mais. Ela quer as coisas do jeito dela e o Roberto não sabe dizer não. Ele às vezes vem me pedir conselho, mas depois de um tempo desisti de ajudar. Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. O maior problema agora é que o Roberto anda muito cabisbaixo, sempre de baixo astral. Já tentei dar uma levantada no astral dele, mostrar que a vida é bela, que o dia sempre volta a nascer e que qualquer que seja o problema que se enfrente, uma hora ele acaba. Eu disse isso para o Roberto e ele me respondeu que estava cheio das minhas banalidades. E também disse que era tarde demais. A namorada disse que só ficava com ele se eles se casassem. Isso é que é um ultimato. Eu disse para o Roberto não aceitar. Tentei mostrar para ele que depois de toda a tempestade vem a calmaria, mas ele já tinha dito sim. Mais alguém com problemas de relacionamentos. Será que ninguém nos nossos episódios nunca consegue ficar tranquilo? Vamos tentar descobrir. Mas o que temos hoje são dois amigos, o cara do monólogo e o Roberto. E o cara do monólogo já diz logo: olha, não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta chorar pelo leite derramado é uma frase fixa e significa é tarde demais, o problema já aconteceu. Não resolve nada reclamar. Não adianta chorar pelo leite derramado. E derramado vem do verbo derramar. Então, ele diz isso. Não adianta chorar pelo leite derramado. Poxa, logo assim, no começo da conversa? E o que está acontecendo? E o que está acontecendo é que o Roberto está com problemas com a namorada. Aparentemente, eles não conseguem conversar. Tudo o que ela quer do jeito dela. E quando se diz ela quer do jeito dela, significa que é ela quem diz eu quero assim, e se não for assim, não é de jeito nenhum. Quando você quer as coisas do seu jeito, significa que você quer as coisas para que você fique feliz com isso. Por exemplo, a Maria não concordou com a decoração da festa. Quiseram colocar de outro jeito, mas ela queria do jeito dela. Essa é uma frase de exemplo. Outra, e isso é verdade para mim, eu quero sempre estudar do meu jeito. Se eu não puder estudar o dia todo, eu não quero estudar. É um pouco estranho, né? Mas eu não consigo me concentrar estudando durante 20 minutos, por exemplo. Preciso de um dia todo. Depois,
Ele diz que o Roberto às vezes pede conselho, e o conselho é uma recomendação do que fazer. Por exemplo, eu não sei onde conseguir trabalho e o que dizer na entrevista. Você pode me dar um conselho? Ou seja, você pode me dar uma recomendação ou orientação? E o verbo de conselho, ou dar conselho, é aconselhar. O meu conselho para você é: estude português todos os dias para melhorar. E aí ele diz aqui que depois de um tempo ele desistiu de ajudar. E ele desistiu de ajudar significa ele disse: Olha, eu não vou mais ajudar, não quero mais tentar. Eu tento, tento, tento e não consigo. Então, eu desisto. E desistir significa renunciar, não querer mais fazer alguma coisa. Muitas pessoas querem correr a maratona, mas várias desistem antes de concluir a maratona. Elas desistem de correr. E ele desistiu porque ele disse uma frase, que também é uma frase fixa em português, e essa frase é: se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. E isso significa que a gente dá conselhos para as pessoas, mas ninguém segue nossos conselhos. Eu faço muito isso. Eu peço conselhos, mas não sigo nenhum dos conselhos que eu recebo. Não é legal fazer isso, mas é o que acontece. E você? Você também gosta de dar conselhos ou receber conselhos e você faz o que você diz no conselho? Me diga depois, tá? Continuando. Depois que o cara do monólogo desistiu, o Roberto agora anda cabisbaixo, sempre de baixo astral. Cabisbaixo é uma palavra que vem de duas outras palavras. Vem de cabeça e baixa. Ele está de cabeça baixa, ele está cabisbaixo. Mas não exatamente a cabeça, tipo, fisicamente está baixo. Ele está um pouco triste, está desanimado, está cabisbaixo. Hum? E um exemplo pode ser: a Maria está cabisbaixa depois que terminou o relacionamento. A Maria está cabisbaixa depois que terminou o relacionamento. Outro exemplo é: eu fiquei muito cabisbaixo depois que não consegui o emprego. Eu fiquei muito cabisbaixo depois que não consegui o emprego. Já aconteceu. Baixo astral ou estar de baixo astral é uma expressão que também significa estar triste, estar desanimado, estar deprimido. Essa é uma expressão informal. A gente diz: Ah, hoje estou meio de baixo astral, estou meio triste, estou de baixo astral. E o contrário também vale. Alto astral. A gente diz: Ah, fulana é muito alto astral. Significa fulana é muito alegre, sempre muito animada. E aí a gente diz baixar o astral para ficar triste e levantar o astral para animar. Porque ele diz aqui que tentou dar uma levantada no astral do Roberto, mas não conseguiu, né? E não só não conseguiu, como o Roberto disse: Olha, eu estou cheio das suas banalidades. E quando você está cheio ou cheia de alguma coisa, significa que você não tolera mais, você não suporta mais, você está odiando, detestando essa coisa. Por exemplo, e isso é verdade, eu estou cheio de ficar em casa. Porque aqui no Brasil, nós estamos já 6 meses de quarentena, ou 7, nem sei. E eu não saio de casa, então eu estou cheio de ficar em casa. Ah, eu estou cheio de ficar em casa. E aí, o que aconteceu? O Roberto ficou com raiva, mas porque a namorada dele deu um ultimato. E ela disse: ou você faz isso, ou terminamos. Isso é um ultimato.
É tipo, ou você faz, ou acabou, ou não tem mais. E o ultimato dela foi: nós vamos nos casar ou nós não ficamos mais juntos. E esse é um ultimato que muitos maridos, né, muitos casais acabam ouvindo. Não só maridos, esposos, todo mundo. E, por último, ele ainda tentou ajudar o Roberto, dizer: olha, Roberto, depois de toda tempestade vem a calmaria. E essa é mais uma platitude ou mais uma banalidade, né? Depois de toda tempestade vem a calmaria, que significa depois de toda situação ruim vem uma coisa boa. Não. Mas não adiantava mais. Era muito tarde, porque o Roberto já tinha dito sim. Ou seja, o Roberto reclamava da namorada, não gostava mais da namorada, mas eles iam se casar. Que loucura, né? E aí, como podemos animar ele, né? Agora, eu não sei, mas vamos ouvir o monólogo mais uma vez, dessa vez na velocidade normal. Não adianta chorar pelo leite derramado. Essa foi a frase que eu disse para o meu amigo Roberto, que está tendo problemas com a namorada. Eles dois vivem brigando e não se entendem mais. Ela quer as coisas do jeito dela e o Roberto não sabe dizer não. Ele às vezes me pedia conselho, mas depois de um tempo desisti de ajudar. Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. O maior problema agora é que o Roberto anda muito cabisbaixo, sempre de baixo astral. Já tentei dar uma levantada no astral dele, mostrar que a vida é bela, que o dia sempre volta a nascer e que qualquer que seja o problema que se enfrente, uma hora ele acaba. Eu disse isso pro Roberto e ele me respondeu que estava cheio das minhas banalidades. E também disse que era tarde demais. A namorada disse que só ficava com ele se eles se casassem. Isso é que é um ultimato. Eu disse pro Roberto não aceitar. Tentei mostrar para ele que depois de toda a tempestade vinha a calmaria, mas ele já tinha dito sim. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. I hope that this helped you. And if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Tchau.